É muito comum a ideia nos dias atuais que ou você escolhe a evolução ou você escolhe Deus. Eu discordo fortemente dessa ideia e creio que nenhum nem outro precisa ser descartado. Eu já mostrei em um outro vídeo meu que o cristão pode sim acreditar na evolução, sem problema algum. Por outro lado, eu acho que para o ateu a teoria da evolução é um grande problema, e eu tenho dois bons motivos para pensar isso. O primeiro motivo é que o nosso universo é capaz de permitir a evolução, e se Deus não existe, isso é muito improvável. Eu não sou uma pessoa que entende muito de física, mas vou dar o meu máximo para explicar de um jeito que você também entenda, então tenta prestar atenção aí. A física diz que as leis da natureza do nosso universo têm algumas constantes. Constantes basicamente são números fundamentais que expressam o valor de uma lei física da natureza. Vamos olhar a constante gravitacional, por exemplo. Essa constante está presente na lei da gravidade de Newton, e basicamente o que você tem que entender é se a constante gravitacional aumenta, a força gravitacional aumenta, e o mesmo acontece se diminuir. O grande problema é que se você aumentar a força gravitacional em uma parte de 10 elevado a 34, que caso você não tenha entendido, é uma alteração muito pequena, a força da gravidade num planeta com a massa e o tamanho da Terra seria tão grande que organismos próximos do tamanho dos seres humanos, sejam terrestres ou aquáticos, seriam esmagados. Ou seja, uma mínima mudança em uma das leis fundamentais da física tornaria extremamente improvável vida inteligente vir a existir, o que faria a evolução, como nós conhecemos, um processo altamente difícil de ocorrer. E olha que esse exemplo da constante gravitacional é apenas um exemplo de muitos outros ainda maiores. Segundo Stephen Hawking, o fato notável é que os valores desses números parecem ter sido muito finamente ajustados para tornar possível o desenvolvimento de vida. Para aquele que acredita em Deus, não é difícil explicar por que o nosso universo é finamente ajustado para permitir vida. A vida é algo bom a se existir, e como Deus é perfeitamente bom, não é improvável que ele irá criar um universo que permite a vida. Agora, para o ateu, é extremamente difícil explicar o porquê de tantas possibilidades que o nosso universo poderia ter, no final acabou sendo a que permite vida. Basicamente, essa é a premissa de um argumento para a existência de Deus conhecido como o argumento do ajuste fino. Você já pode ter ouvido falar dele. Alguns ateus discordam e dizem que o argumento não demonstra a existência de Deus. Essa é mais uma evidência de que deuses não existem. Primeiro, se o universo fosse realmente finamente ajustado para que houvesse vida, a vida deveria estar pipocando em todos os cantos do universo, tanto aqui na Terra, como lá em Vênus com suas altas pressões e temperaturas, em Marte com sua falta de atmosfera. Só que Marte e Vênus ainda são planetas com bastante potencial de vida, pois Marte nasceu do tamanho errado e Vênus está no lugar errado. O que eu quero dizer é que se Deus existisse, não deveria haver vida onde pode haver vida, como nós conhecemos. Deveria haver vidas em lugares impossíveis de haver vida. Aí sim seria uma prova irrefutável da existência de divindades. O grande problema dessa resposta é que não. Dizer que o universo ajustado para permitir vida não significa que deveria existir vida em todos os cantos do universo, mas sim que simplesmente existe vida no universo. O fato de existir um lugar em que pode haver vida já é uma demonstração incrível do ajuste fino. Óbvio que esse argumento não é uma prova irrefutável da existência de Deus, mas com certeza demonstra que é muito mais provável que o nosso universo seria ajustado finamente para a existência da vida se Deus existisse do que se não. O nosso universo é ajustado para a vida, o que significa que é muito mais provável que Deus existe. Ainda não se sente convencido que o nosso universo é finamente ajustado para a existência de vida? Se não, vou dar mais um exemplo, um ótimo exemplo por sinal. Esse outro exemplo é uma outra constante por sinal, a constante cosmológica. Bom, a história da constante cosmológica é grande, mas o que você tem que saber é que o nosso universo está se expandindo aceleradamente, graças à constante cosmológica e o valor dela. Basicamente, se a constante cosmológica for negativa, ela age como uma força atrativa, assim como a gravidade. Já se for positiva, ela age como uma força repulsiva, fazendo o espaço se expandir. A grande questão é que diversos físicos já demonstraram que se o valor da constante cosmológica fosse grande demais, o universo iria se expandir tão rápido que galáxias e estrelas não seriam formadas. E se fosse muito pequeno, o universo colapsaria antes que a vida pudesse evoluir, certo? Então nós temos que ter um valor correto da constante cosmológica para a vida poder vir a existir. Será que demos um pouco de sorte e acabamos tendo o valor certo? Se sim, o quanto de sorte que nós tivemos? Bom, para a primeira pergunta, a resposta é sim. E para nossa felicidade, os físicos calcularam quantas seriam as possibilidades dos valores da constante cosmológica. O Dr. Robin Collins, filósofo da ciência,
diz que o ajuste fino da constante cosmológica para a vida é estimado em pelo menos uma parte em 10 elevado a 53. Então sim, de todas as milhares de bilhares de possibilidades que a constante cosmológica poderia ter, a que o nosso universo acabou tendo é a que permite vida. Quando comentando sobre as possibilidades de todo o conjunto de leis fundamentais do universo, o físico Luke Barnes diz: o subconjunto que dá à matéria do universo uma chance de se reunir em algo interessante é extraordinariamente pequeno, no máximo uma chance em 10 elevado a 90. 10 elevado a 90 é um número com 91 dígitos, ridiculamente grande. Sim, realmente o nosso universo é finamente ajustado. Você pode não acreditar em mim, porque como eu disse, eu não sou físico e não tenho nenhum estudo na área. Mas como eu também mostrei, você pode acreditar nos físicos, sejam eles ateus, teístas ou agnósticos, que acreditam sim que o ajuste fino do universo para a existência de vida existe. Pode ser que no futuro a ciência nos mostre que o universo é mais ou menos ajustado do que nós entendemos agora, mas eu creio que com a ciência que temos agora, a melhor resposta que temos é que o nosso universo é finamente ajustado. Como eu disse, físicos, ateus e agnósticos também acreditam no ajuste fino do universo. Mas se ele acredita que o nosso universo é finamente ajustado, por que não acreditam em Deus? É porque acreditam em uma outra explicação para o ajuste fino, o multiverso. Agora pensa que alguém ganhou na loteria sozinho, sem dividir o prêmio. Qual dos dois cenários te parece mais lógico? 1. O vencedor foi o único apostador, fez uma única aposta e escolheu exatamente os números vencedores. Ou 2. Várias pessoas fizeram apostas e o vencedor foi uma dessas apostas. Se a gente ganhou na loteria cósmica, seria muito improvável que o nosso universo fosse o único e justamente o vencedor. O mais provável é que existam infinitos universos, cada um com o seu conjunto de constantes. Entre infinitos universos, pelo menos um deles vai ser aquele com as constantes ajustadas para a vida. Bom, na teoria, o multiverso parece ser uma boa alternativa a Deus, certo? A questão é que alguns filósofos e cientistas apontam diversos problemas para essa hipótese. O primeiro problema é que várias das objeções que algumas pessoas fazem a Deus se aplicam ao gerador de universos, por exemplo. De onde surgiu esse gerador de universos? Porque ele tem características específicas que podem dar origem a um universo como o nosso ao invés de outras. Essas são boas perguntas a se fazerem quando pensamos em um gerador de universos. O segundo e grande problema é que quando pensamos que o nosso universo é finamente ajustado para permitir vida, e disso nós dizemos que, bom, como isso é muito improvável, devem existir outros infinitos universos não ajustados para o nosso ser assim. Então nós não deveríamos nos surpreender. Esse tipo de pensamento é um pensamento absurdo e eu te explico por quê. Pense na seguinte cena: um físico ateu e seu filho saem de noite na rua e observam o céu. Para surpresa deles, as estrelas estão ajuntadas de uma forma muito estranha. Elas juntas parecem formar o primeiro capítulo inteiro do Evangelho de João. O filho surpreso diz: "Que incrível, pai, Deus existe." O físico rapidamente responde: "Isso não é evidência para a existência de Deus, filho. O mais provável é que existam outros infinitos universos em que as estrelas seguem no mesmo lugar em que estavam. O que acontece é que nós tivemos a sorte de viver um universo onde as estrelas formam o primeiro capítulo de João." Situação bem absurda, né? Mas é exatamente esse tipo de pensamento que se tem por trás de inferir um multiverso por conta do ajuste fino do universo. Já que o nosso universo é finamente ajustado, devem existir outros infinitos universos que não são ajustados. Esse tipo de pensamento está completamente errado e é conhecido como a falácia do apostador inverso, que é basicamente dizer que quando algo muito improvável ocorre aleatoriamente, é porque isso já tinha acontecido muitas vezes antes. Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso é que para a teoria da evolução poder ocorrer, o nosso universo precisa permitir a existência de vida. E nós vimos que, dado as leis da física que o nosso universo tem, a probabilidade de que, pelo acaso, nosso universo viesse a ser um universo que permite vida, seria algo altamente improvável, e que portanto faz a hipótese do design, ou seja, de que um universo com as constantes certas existe porque um designer o escolheu assim, seja muito mais provável. Então tá aí, um ótimo motivo para evolucionistas crerem em Deus. Só por conta desse motivo eu acho que você já deveria acreditar em Deus, mas se você ainda não se sente convencido e acredita que por um milagre o nosso universo surgiu dessa maneira ao acaso, eu tenho mais um argumento para você, o argumento evolucionista contra o naturalismo. Basicamente o que o argumento diz é o seguinte: se a evolução aconteceu e Deus não existe, você provavelmente é irracional. Calma, eu vou te explicar o motivo dessa afirmação. Pensa comigo, como você sabe que o que você acredita é verdade? Você poderia me responder com razão que, por exemplo, você acredita que está me escutando agora e que isso provavelmente é verdade, já que sua audição sempre funcionou direito e você sabe que não tem nenhum distúrbio mental que faz você ouvir o que não existe. Então, basicamente, você pode saber que o que você acredita é verdade porque os instrumentos que você usa para adquirir
adquirir conhecimento, como por exemplo sua visão, sua memória, etc., são instrumentos que funcionam corretamente e, portanto, o que você acredita deve ser verdade. Certo, agora vamos para a teoria da evolução. Segundo a evolução, a maioria das características que nós temos atualmente é porque provavelmente foi isso que nos fez em algum momento ter alguma vantagem evolutiva. Por exemplo, o tamanho das nossas mãos, o formato do nosso intestino e o nosso cérebro são desse jeito que são hoje, provavelmente por conta de alguma vantagem evolutiva que eles deram em algum momento do nosso passado. Mas vamos prestar atenção nesse último exemplo que eu dei, o nosso cérebro. O ateu provavelmente vai acreditar que nós somos apenas matéria e que provavelmente a nossa mente se resume ao nosso cérebro. Então, basicamente, toda a nossa mente, como as nossas crenças, desejos, emoções e características, que para o ateu materialista são elementos do cérebro, são o resultado deles serem vantajosos para a nossa sobrevivência, pois é basicamente assim que a seleção natural age. Segundo a filósofa especialista em neurociência, Patricia Churchland, a tarefa principal do sistema nervoso é colocar as partes do corpo onde deveriam estar, para que o organismo possa sobreviver. Um estilo mais sofisticado de representação é vantajoso, desde que seja voltado para o modo de vida do organismo e aumente as chances do organismo de sobrevivência. A verdade, seja lá o que for, definitivamente fica por último. Mas se você parar para pensar, tem um grande problema aí. Se todos os nossos instrumentos de conhecimento são escolhidos apenas porque nos fizeram sermos mais propensos a, por exemplo, sobreviver ao ambiente, significa que não importa se o que esses instrumentos nos dizem é verdade ou não, mas sim se o que eles nos dizem nos fazem sobreviver. Para uma espécie sobreviver, não importa se o que o olho dela mostra é o que verdadeiramente está acontecendo, mas sim se o que ele a mostra a fará sobreviver. O próprio Charles Darwin percebeu esse problema, diz ele. Sempre surge em mim uma dúvida horrenda quanto a saber se as convicções da mente do homem, desenvolvida a partir dos animais inferiores, têm algum valor, ou são, em alguma medida, dignas de confiança. Quem confiaria nas convicções da mente de um macaco, se é que talmente tem quaisquer convicções? O maior problema é que os nossos instrumentos que usamos para conhecer a realidade simplesmente não são confiáveis. Se nós somos o nosso cérebro, todas as nossas faculdades cognitivas não são confiáveis, pois foram escolhidas não por nos trazerem verdade sobre a realidade, mas sim por nos fazerem sobreviver. Uma crença falsa e uma crença verdadeira têm o mesmo valor para a seleção natural. O que muda é se a crença irá fazer aquele organismo sobreviver e se reproduzir, por exemplo. Onde eu quero chegar é que se Deus existe, ele provavelmente se importaria que os seres humanos tivessem conhecimento verdadeiro sobre a realidade. Talvez para conhecê-lo, talvez para permitir os humanos terem relações entre si, não importa. Se Deus existe, ele provavelmente permitirá aos humanos terem conhecimento verdadeiro sobre a realidade. Agora, se a evolução aconteceu, e se aconteceu por meio de um processo aleatório, não guiado, como sabemos que o que enxergamos, pensamos ou lembramos não são apenas falsos conhecimentos que há muito tempo atrás, na nossa história evolutiva, nos ajudaram a sobreviver? Como podemos dizer que a evolução prova que Deus não existe? Se ela tivesse ocorrido e Deus não existisse, nós não poderíamos nem argumentar que o mundo exterior a nós existe como percebemos, já que as nossas faculdades cognitivas não são confiáveis. Enfim, se a evolução aconteceu, você deveria acreditar que Deus existe, porque senão, provavelmente todos nós somos seres irracionais. Bom, com esses dois motivos, acho que dá pra dizer com segurança que, se você acredita na evolução, você também deveria acreditar em Deus. Fala pessoal, beleza? Pedrinho da edição passando rápido aqui pra dar um aviso rápido pra vocês aqui, que eu percebi enquanto eu tava editando o vídeo. Esse vídeo não é de maneira alguma um ataque à teoria da evolução, nem uma defesa do design inteligente, da teoria do design inteligente. Essa não é a intenção do vídeo, tá? Eu acredito na teoria da evolução. O vídeo em nenhum momento tenta refutar ou desmerecer essa teoria científica. Outra coisa também, o vídeo não é uma apresentação completa dos argumentos, então se você tava indo comentar já, esqueceu dessa objeção desse argumento, eu sei que os argumentos que eu apresentei têm algumas respostas, óbvio que eu não concordo que essas respostas refutam o argumento, mas eu sei que elas existem, né? Mas qualquer coisa pode comentar, eu vou tentar responder, só tô avisando isso pra evitar o pessoal de colocar, mas você esqueceu de tal coisa. Não é que eu esqueci, aqui não é a intenção do vídeo apresentar os argumentos de maneira completa, sim de maneira resumida, né? Mas enfim, continua aí com o vídeo e muito obrigado. Mas enfim, discorda do que eu disse? Acha que a evolução na verdade matou Deus? Deixe aí nos comentários a sua objeção que eu posso tentar responder. Se você gostou do vídeo e quer apoiar aqui o canal, deixa um like, se inscreve aí, que isso ajuda com o engajamento do vídeo, fazendo ele chegar para mais pessoas. No mais é isso, queria muito agradecer pelo apoio de vocês, cada mensagem que vocês deixam aí embaixo me deixa muito feliz e me motiva para continuar fazendo esses vídeos. Muito obrigado por tudo e até mais!